Galera, vamos lá então. Queria que você... Vou seguir a veia do Tio William hoje. Eu gostei do que ele fez, eu vou fazer também. Bem rapidinho, dá uma baixadinha na máscara assim. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Fale para essa pessoa que bom que eu estou aqui com você. Mas fale assim, olhando no grão dos olhos dessa pessoa. Fale como é bom estar aqui contigo. Amém? Galera, o nosso alvo hoje à noite é trazer uma realidade, mostrar para você o efeito colateral do pecado. Como o próprio testemunho do Rodrigão acho que já impactou muito a nossa vida. Ele trouxe uma realidade para nós, que eu tenho certeza, essa foi minha realidade antes de conhecer Jesus, e até mesmo muitas vezes dentro da igreja eu passei por essa realidade, e eu acredito que muitos de nós, a nossa geração, tem lutado muito nessa veia em qual ele compartilhou o testemunho dele. Mas eu vou deixar o Espírito Santo se mover aqui hoje da forma que Ele quiser. E eu creio realmente, cara, que eu quero trazer para você hoje à noite. Eu quero mostrar a consequência, o efeito colateral do pecado na minha e na sua vida. Eu quero trazer uma realidade que, se a nossa geração não se posicionar para viver em santidade com Jesus, lá na frente você vai ver que você vai ter muitas consequências. E uma das coisas que eu percebo, cara, que a nossa geração, ela está vivendo assim, literalmente sem pensar no dia de amanhã. Eu já falei semana passada, eu não quero trazer um conceito para você, em qual a própria palavra de Deus fala que nós devemos preocupar com o dia de hoje, porque por si só Ele já traz as suas preocupações. Porém, tem um versículo, cara, que a palavra de Deus fala que aquilo que plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Aquilo que eu e você, nós semeamos hoje, a gente vai colher amanhã. Ou seja, tudo que você está fazendo hoje da sua vida, amanhã você vai colher. Eu não posso falar para você outra realidade senão essa. Porque esse é um princípio da palavra de Deus, esse é um princípio da nossa vida. Por exemplo, vamos falar um pouco da vida acadêmica, da galera que está se matando hoje na faculdade. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eles têm me falado, Zé, tá puxado, estou estudando mais que quando era presencial. O que você está fazendo na universidade? O que você está fazendo hoje? Você está semeando, você está aprendendo, você está plantando, porque a tua expectativa é que amanhã você venha colher tudo aquilo que você semeou, o seu tempo, a sua energia naquilo ali, a sua vontade de estudar, de aprender. Você está semeando, só estou falando de uma área específica. Ou seja, todas as áreas da nossa vida, eu e você, nós estamos semeando hoje, para que eu e você, a gente possa colher amanhã. Então, a minha preocupação, cara, é que a nossa geração, ela está vivendo de qualquer forma, achando que amanhã a gente não vai ter consequência, achando que amanhã a gente não vai ter problema pelos atos que estamos fazendo hoje. Isso me preocupa, e eu quero acordar você nessa noite. Essa série que nós vamos trabalhar no mês de junho, Efeito Colateral, vai trazer uma realidade para mim e para você, e a minha oração é que a gente saia, cara, daqui hoje à noite, esse mês, Deus desperte os nossos corações a se posicionar de uma forma diferente, amém? A se posicionar de uma maneira completamente diferente. Romanos 12:2, eu não vou abrir lá, você já sabe esse versículo de cor. A Bíblia fala que nós não devemos amoldar o padrão do mundo. O Rodrigo trouxe para nós um testemunho, uma realidade de um padrão do mundo, que muitos de nós vivemos ainda nesse padrão. Muitos de nós ainda temos essa realidade na nossa vida diária. Porém, a Bíblia diz em Romanos que nós devemos nos amoldar ao padrão de Deus, a uma realidade dos céus, a uma realidade do reino de Deus, para que eu e você, a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Eu quero só pedir para você levantar sua mão, você concorda comigo? Quem aqui quer ver a sua vida saudável, você vivendo a sua vida de uma forma extraordinária daqui 5 anos? Quem aqui você quer ver você constituir uma família top daqui, sei lá, pode ser que seja a partir de semana que vem, não sei, realidade, não sei, vai que você já encontra o varão, a varoa da sua vida, eu não sei. Cara, o que você precisa entender, o que você está fazendo hoje, vai te levar a colher amanhã. A pergunta que eu te faço, qual tem sido as sementes que você está lançando hoje? Qual tem sido as áreas da sua vida, em todas elas, o que você está semeando hoje? Porque você vai colher amanhã. E hoje especificamente nós vamos falar sobre pecado. Eu quero trazer uma definição sobre o pecado para você. O que é pecado?
O pecado é desobedecer a Deus, não seguindo o seu padrão. Por causa do pecado, todos ficaram separados de Deus e condenados à morte. Uma frase bem simples, a definição de pecado é o viver uma vida desobediente a Deus, aos princípios de Deus. Ou seja, aqui o Rodrigo, e a gente muitas vezes acha na nossa mentalidade, eu vejo isso assim, conversando com muita galera, que pecado só é pornografia, que pecado só é você viver uma vida onde você está preso na masturbação, que o pecado é você viver uma vida de sexo, uma vida sexual fora do casamento. Eu quero dizer que sim, isso é pecado, porque você está desobedecendo a palavra de Deus. Mas tem outras coisas e muito mais que, se eu e você não entender e não ir para a palavra de Deus, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de desobediência e por causa disso vivemos uma vida presa no pecado. Deixa eu falar para você, por exemplo, a maioria de vocês aqui ainda não é independente, você não casou, você não paga a sua conta na sua casa, ou seja, você vive debaixo do teto do seu pai e da sua mãe. Se você, porventura, não obedecer, óbvio que nós vamos obedecer a vida inteira, mas se você não obedecer os seus pais, por exemplo, você está desobedecendo a palavra de Deus, isso é um pecado. Eu só quero trazer um contraste bem grande aqui para você entender que o pecado é desobediência. Agora a pergunta que eu faço para você indo para a luz da palavra, o que Deus tem falado para você que você tem desobedecido? Porque as áreas que Deus tem falado para você que você está desobedecendo, eu quero dizer para você que você está vivendo uma vida de pecado. Seja o que área for. Às vezes você não tem dificuldade na pornografia, às vezes você não tem dificuldade em ter uma vida sexual fora do casamento, às vezes você não tem essa dificuldade, mas você tem dificuldade e vive uma vida em rebeldia. Isso é pecado. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar hoje à noite? O pecado em si é eu e você vivermos uma vida de desobediência à palavra de Deus. E por causa disso, cara, eu e você temos muitas vezes escolhido hoje consequências que não são agradáveis, e por causa disso, dos nossos atos de hoje e amanhã, eu e você vamos colher consequências. Mas hoje eu quero trazer uma realidade em qual Jesus ama eu e você, Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode mudar a nossa história, Ele pode transformar a minha e a sua vida, para que amanhã, eu e você, a consequência seja experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero falar um pouquinho qual é o efeito colateral do pecado. Eu vou falar sobre 3 áreas, óbvio que tem muito mais, mas eu quero trazer uma realidade para vocês entenderem qual é o efeito colateral do pecado. O primeiro ponto que eu quero trazer hoje à noite, que é um efeito colateral do pecado, é que o pecado te leva a uma vida de escravidão. Olha o que a palavra de Deus diz em João 8,34. No livro de João, capítulo 8, versículo 34, a Bíblia diz assim: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Galera, uma coisa que eu tenho observado na nossa geração, e que nós precisamos entender, que essa é uma das consequências do pecado na nossa vida. O pecado leva eu e você a viver uma vida de escravidão. O pecado leva eu e você a viver longe da liberdade que encontramos em Jesus. O pecado leva eu e você literalmente a viver preso. E por causa disso, uma pessoa que vive preso, ela não tem liberdade em viver uma vida em abundância. Então a nossa geração, ela está vivendo de qualquer forma, da forma que ela acha e entende que deve viver. E por causa disso, muitas pessoas que às vezes se acham livres, elas estão vivendo uma prisão. Elas estão vivendo dentro de um cativeiro, elas estão vivendo sufocada por causa do pecado. E eu vejo literalmente, muitas vezes eu e você, a gente olha para a nossa vida e fala assim: Deus, a minha vida não vai, parece que as coisas não acontecem, parece que eu não consigo ver um romper de céu na minha vida, parece que eu não consigo ver sonhos sendo realizados na minha vida. Deus, parece que eu não consigo ver um propósito na minha vida. Eu quero dizer para você que, se provavelmente eu e você vivermos no pecado, a consequência vai ser essa, que nós vamos se isolar, nós vamos viver na escravidão, e por causa disso, muitos de nós não temos perspectiva de vida. Por causa disso, muitos de nós não temos sonho, não temos alvo, não pensamos algo grande que Deus tem para nós. Igual o Rodrigo falou, eu vou falar bastante do testemunho dele, que foi muito legal. Ele falou que Deus restaurou a vida dele, e por causa disso, ele escreveu uma nova história, amém? Ou seja, uma pessoa que vive presa no pecado, ela não vai ter uma nova história escrita, porque a história dela é escravidão.
Uma pessoa que vive presa no pecado, a consequência dela vai viver uma vida dentro do cativeiro. E é algo que a nossa geração precisa acordar, cara. Porque, beleza, eu não quero falar para você, Zé, o pecado em si é ruim. Muitas vezes o pecado na hora é bom. Eu não vou mentir para vocês. Muitas vezes o pecado na hora é ótimo. Porém, eu lembro várias vezes na minha vida, cara, quando eu caí em algum tipo de pecado, na hora eu estava tendo prazer, eu estava top demais. Mas depois eu via a consequência, depois eu via, cara, eu acho que eu estou livre, mas na verdade eu estou preso. Eu acho que eu estou vivendo uma liberdade, mas na verdade o pecado está me condenando. Então muitas vezes, cara, nós, sei lá, usar uma droga, ou fazer sexo, ou se masturbar, ou assistir qualquer tipo de pornografia, na hora vai ser bom. Mas o problema, cara, é que aquilo, em vez de você achar que está te levando a uma liberdade, te levando a um prazer, na verdade está colocando mais cadeado na prisão e está afundando eu e você. Então o pecado, galera, ele vai fazer isso comigo, com você. Ele vai levar eu e você a viver uma vida de escravidão. Ele vai levar eu e você a viver dependente do pecado. Tem várias pessoas que estão viciadas em pornografia. Tem várias pessoas que ficam viciadas em qualquer tipo de droga. Por quê? Porque elas estão escravo daquilo ali. Elas estão escravo. Cara, já vieram pessoas falar comigo, Zé, eu tenho um problema, eu sou viciado em sexo. Mas a pessoa não é casada, como que você é viciado em sexo? Por causa daquela coisa de ir alimentando o pecado, levou a pessoa àquela consequência de ficar preso. E cara, algo que nós precisamos entender, galera, que quando você tem relação sexual com uma pessoa fora do casamento, você está se ligando com essa pessoa. Eu lembro que na minha vida, antes de conhecer Jesus, eu tive muito problema nessa área. E cara, depois que eu me converti, Deus começou a transformar a minha vida nessa área. Teve algumas meninas que eu tive a oportunidade de olhar no olho e falar, me perdoe. Me perdoe por eu ter te usado, me perdoe por eu ter te machucado várias vezes, eu fiz isso e foi difícil para mim. Mas a intenção daquilo era, Deus, eu preciso estar livre, eu preciso sair desse cativeiro, eu não quero estar preso com essa pessoa. E muitos de nós estamos vivendo de qualquer forma e acham que está tudo bem. Muitos de nós fazem a lista lá, peguei tantas meninas, peguei tanto, nossa, sou o cara. Você mal sabe que você está se condenando, você está preso no pecado, e por causa disso, você não consegue viver uma vida de liberdade. Por causa disso, eu tenho visto o número de separação aumentar cada dia. Por causa disso, os cartórios estão cheios de pessoas se separando. Porque lá atrás, viveram uma vida no pecado, e hoje estão colhendo consequências terríveis. Galera, nós precisamos acordar, porque a minha oração é que quando você casar, você entenda o princípio, Deus, até que a morte nos separe, e eu vou viver até o último dia da minha vida com a minha esposa, e eu vou construir uma família com a minha esposa. Mas se nós não construir algo hoje, eu quero dizer que você vai chegar arrebentado no seu casamento. E por causa disso, cara, infelizmente, muitas pessoas hoje falam para mim, Zé, eu não quero casar. Eu tenho pavor disso, eu não quero construir uma família. Vocês estão entendendo, cara, que o pecado, ele leva eu e você a ter uma vida de escravidão. A segunda coisa que o pecado leva eu e você a ter, o segundo efeito colateral, está lá em Romanos 3, no versículo 23. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. A Bíblia diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O segundo ponto, o segundo efeito colateral do pecado que eu quero trazer para você nessa noite é a separação da presença de Deus. Preste atenção nisso aqui, fazendo favor. A Bíblia diz que não tem como eu e você agradar a dois senhores. Ou nós iremos agradar um e desagradar outro, ou vice-versa. O problema da nossa geração, cara, é que eu e você achamos que podemos viver uma vida no pecado e continuar vivendo uma vida agradando a Deus. Não tem como isso acontecer. Se você vive preso no pecado, e o pecado faz parte do seu cotidiano, eu quero dizer para você que a consequência, o efeito colateral é uma separação da presença de Deus. Se tem algo que pode separar eu e você da presença de Deus, é vivermos presos no pecado.
O pecado, cara, ele nos afasta da presença de Deus. Deixa eu trazer uma lembrança aqui para vocês. Quantos lembram em Gênesis, quando Adão e Eva comeram do fruto que eles não podiam comer? Qual foi a primeira ação que eles tiveram? Eles descobriram que estavam nus, cobriram deles e se esconderam da presença de Deus. Cara, eu lembro que quando eu estava preso no pecado, a primeira coisa que vinha sobre mim era não ter vontade de orar, era não ter vontade de abrir a minha Bíblia, era não ter vontade de ter comunhão com Deus. O pecado, galera, vai levar eu e você a se afastar de Deus. O pecado vai levar eu e você a viver longe da presença de Deus. E por causa disso, para mim, isso é uma das piores coisas, eu e você viver longe da presença do nosso Pai. Quantos lembram do filho pródigo? Pai, me dá minha parte da herança, porque eu vou gastar do jeito que eu acho que eu tenho que gastar. E a consequência foi daquele homem, cara, a separação do pai, que levou ele ao fundo do poço. A Bíblia fala, cara, que ele trabalhava dentro do chiqueiro. E ele não tinha o que comer, que ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. Quantos acham que ele estava vivendo uma vida miserável? Mas por que ele estava vivendo uma vida miserável? Porque ele estava separado do Pai. Ele estava separado da presença do Pai. E quando eu e você nós nos separamos da presença do Pai por causa do pecado, muitas vezes eu e você vamos viver uma vida miserável. E essa não é vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que eu e você viva uma vida em abundância. Amém? A vontade de Deus, em João 10:10, a Bíblia fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Agora a questão é, não tem como nós experimentar essa vontade de Deus se vivermos no pecado. Não tem como eu e você experimentar abundância em Jesus se vivermos presos no pecado, cara. Então, eu vi alguns dados nessa quarentena. O mercado da pornografia cresceu disparadamente. Nessa quarentena, o mercado, da prostituição cresceu desesperadamente. Cresceu muito, muito, muito. Por quê? Porque as pessoas estão longe da presença de Deus. Meu coração hoje à noite, cara, é te mostrar essa realidade. E hoje à tarde eu estava clamando por isso, falando, Deus, que tua presença esteja tão real naquele lugar, que o teu Espírito Santo venha convencer cada um do pecado. Que a minha palavra, ela não importa se a tua presença não vir naquele lugar, de nada, é tudo em vão. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus convença você. Porque eu posso ficar aqui 3 horas falando, e eu posso às vezes não convencer, e não é essa a minha intenção. A minha intenção é que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e mostre a realidade que você está vivendo, para que você possa ver o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque eu creio que a vontade de Deus sobre a sua vida é uma vida plena, é uma vida em abundância. É eu e você conhecer e viver os propósitos de Deus de uma forma plena, cara. Eu oro para que Deus desperte o nosso coração a se posicionar e a viver longe do pecado. Porque nós somos chamados, nós somos a geração eleita, nós somos sacerdócio real, o povo escolhido de Deus, amém? Eu e você, nós temos tudo livre para mim, para você, nós podemos acessar as coisas do Pai. Mas Deus quer mostrar essa realidade para mim, para você, para nós nos acordarmos, para que eu e você não viva uma vida no pecado, porque o pecado nos separa da presença de Deus. O efeito colateral do pecado é a separação da presença de Deus. E o terceiro ponto que eu quero falar sobre isso, o efeito colateral do pecado é a morte. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu nunca esqueço a vez que eu fiz meu encontro com Deus, em abril de 2010. Eu não lembro quem ministrou uma palavra sobre isso. E eu lembro, vem agora uma lembrança que tinha umas frases assim na parede, que tinha esse versículo. Isso me chamou muita atenção. Galera, se eu e você acharmos que viver no pecado está tranquilo, eu quero falar para você que um dos efeitos colaterais do pecado é a morte. Às vezes não literal, mas espiritual. E eu vejo a nossa geração muitas vezes, cara, sem vida. Aí eu nunca vi como hoje o número de depressão crescer tanto. Eu nunca vi como hoje o número de pessoas tentando se matar como tem crescido hoje.
Isso está só aumentando, dia após dia isso está aumentando. Por que que isso está aumentando? Por que que isso, a gente está lutando contra isso? A nossa geração, cara, a geração que talvez tem mais acesso a tudo, está tendo tanta dificuldade nessas áreas. Porque vive muitas vezes uma vida no pecado. E por causa do pecado, o ladrão tem vindo tentar ceifar a nossa vida. Eu nunca esqueço, cara, que em 2010, quando eu fiz o meu encontro com Deus, foi em abril, mais ou menos nessa mesma data, aconteceu, eu falei semana passada, mas tem bastante gente nova, então vou falar de novo, sei que estava aí semana passada, deu boa, vai ouvir 2 vezes. O Alex já ouviu ontem, né, Alex? Então, 3ª vez do Alex. Em 2010, cara, aconteceu algo em Lages, um acidente de carro, e infelizmente a maioria só sobreviveu o motorista, 5 pessoas, estavam em 6 no carro, 5 faleceram, e todos eles eram os meus amigos. Antes de conhecer Jesus, até em julho de 2009, era a minha galera, era a rapaziada que eu andava, que eu usava droga, que eu bebia junto, que a gente passava praticamente eu passava mais dia da semana com eles do que com a minha própria família. Em 2010 aconteceu esse acidente e vieram a maioria a óbito, e cara, Deus falou muito claro comigo. Ele falou: se você não tivesse arrependido alguns meses atrás, você seria ceifado. Você não estaria mais aqui. Você não estaria mais aqui para contar a história. Eu lembro que em 2009 foi muito forte a forma que Deus veio tocar na minha vida, e eu ali me arrependi, e ali Deus começou a transformação na minha vida. Ia acontecer algo terrível, cara, ia ser uma forma literal na minha vida, e eu literalmente ia morrer de uma forma literal. Mas o que eu vejo, muitos de nós estamos aqui respirando, porém aqui dentro, cara, não tem vida. Muitos de nós estamos aqui, tudo bonito, você fez a melhor maquiagem, você colocou a melhor roupa, você colocou a melhor vestimenta para vir na Lighthouse, porém aqui dentro, cara, nós estamos igual sepulcro caiado, que por fora está bonito, mas por dentro não tem vida. A nossa geração, cara, tem lutado contra isso, de viver de aparência, de ter vários seguidores no Instagram, de meu Deus, olha, a moda é essa, agora eu preciso estar no padrão da moda estabelecida no mundo. E por causa disso, cara, eu vejo que as pessoas estão tão preocupadas aqui fora, que aqui dentro elas esqueceram de viver. Galera, o efeito colateral do pecado é a morte. E a nossa geração precisa viver, porque Jesus nos prometeu uma vida em abundância. Amém? Eu não vou pedir para você baixar a máscara, mas dá um sorrisinho aí que o Espírito Santo está falando com você. E essa é a ideia mesmo dessa série, tá bom? É ser meio paulada mesmo. Se você está aqui, que bom que você venha. Que Jesus trouxe você aqui. Se sinta privilegiado por Jesus. Amém? Galera, todos pecamos. Eu quero ler com vocês uma passagem. Eu quero mostrar um outro ponto de vista agora. 1 João, capítulo 1, versículo 8. A gente vai ler o versículo 8 e 9. Olha o que a Bíblia diz. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora eu quero trazer um outro ponto de vista para você entender melhor. A Bíblia, a gente acabou de ler que se nós falarmos que não pecamos, por si só já estamos pecando. Zé, que confusão é essa que você está fazendo hoje à noite? Você fala que nós não devemos pecar, e agora você está falando que se nós não pecarmos, falar que não estamos pecando, por si só, já estamos pecando. Galera, algo que você precisa entender. Se você não pecar mais, é porque Jesus já te chamou e você não está mais aqui. Daí é só você ir para a glória e Deus abençoe você, está no melhor lugar, porque você não vai pecar mais. Enquanto eu e você respirarmos, nós vamos ter dificuldade. Mas o problema é que nós não podemos continuar na mentalidade de pecador. Agora Deus quer nos trazer a um lugar de ser santo que vai lutar contra o pecado, amém? Tem uma frase que é muito conhecida: nós não somos pecadores que lutamos para ser santo, mas nós somos santos que luta contra o pecado, amém? Vocês estão entendendo que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus muda a nossa mentalidade. Ele fala: a partir de hoje você não é mais pecador, mas você se torna um santo que vai lutar contra o pecado. A partir de hoje você não vai mais precisar ter condenação sobre a sua vida, porque eu, Jesus, levei toda a condenação na cruz do Calvário, mas você vai ser um santo que vai lutar contra o pecado, que vai muitas vezes vir tentar eu e você para pecar.
Ou seja, muitas vezes nós vamos falhar, muitas vezes nós vamos pecar. Cara, hoje mesmo você pode ter pecado, você pode estar aqui, meu Deus, sentindo a pior pessoa do mundo. Mas eu quero dizer para você que você não pode perder a sensibilidade de entender a tua identidade de filho. Entender a tua identidade em Jesus. Jesus é seu Abba, Ele é seu Pai, Ele ama você e Ele cuida de você. Se você pecar, você tem um advogado que está ali cuidando de você, que está ali lutando por você, que está ali intercedendo por você. Eu quero trazer uma realidade de qual conduta eu e você precisamos ter agora, entendendo essa mentalidade que somos santos. A primeira coisa, cara, eu quero encorajar você a fazer o que o Rodrigo fez. O Rodrigo foi muito corajoso hoje. O Rodrigo foi homem de verdade hoje. Ele fez isso aqui, em Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A primeira coisa, cara, que eu quero falar para você, não esconda o seu pecado. Uma pessoa que esconde o seu pecado é como se ela estivesse tomando um veneno diário, em qual aos poucos está matando ela. Agora, a partir do momento que nós criamos vergonha na cara, e a partir do momento que eu e você nós falamos, Deus, eu não aceito mais viver na condenação, e eu vou ter a coragem que o Rodrigo teve hoje. Eu não estou falando para você vir aqui pedir para o Alex e o Querubim, por favor, grave meu testemunho, que eu vou falar todos os meus pecados. Eu não estou pedindo para você vir aqui me pedir um microfone para você confessar os teus pecados, mas eu estou falando primeiramente para você confessar a Deus. E segundo, eu tenho certeza que Deus vai colocar uma pessoa sobre a sua vida, um homem, uma mulher de caráter, que não vai sair abrindo a sua vida para qualquer um, mas vai orar por você, vai interceder por você, e vai estar junto com você. Que é o segundo ponto, confesse o seu pecado, Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e ore uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Preste atenção nisso. Quando você pede perdão para Deus, você é perdoado. Mas você não precisa, e não basta apenas ser perdoado, você precisa ser curado, porque nós precisamos abandonar o pecado, amém? Agora, para eu e você ser curado, nós precisamos de alguém. A Nath falou no pós-louvor, ou no louvor, ela falou que a gente não pode viver sozinho. Essa é uma realidade do reino de Deus. Nós temos uma família, olha essa família, está faltando uma galera, e aqui já praticamente não cabe mais ninguém. Você tem uma grande família, aqui você tem pessoas, homens e mulheres, em qual você pode conversar e falar a sua vida. Hoje de manhã eu levei o Tulu passar frio. Cadê o Tulu? Passou frio, né, Tulu? Hoje de manhã nós demos um despuladinho, ele foi lá em casa, ele achou que ia ficar na lareira de boa. Eu falei, Tulu, vamos ali numas montanhas, ali um vale, coisa mais bonita, um frio do raio que estava hoje de manhã, nós passando um frio. E, cara, foi tão bom nós trocar uma ideia, ficamos lá 1h30, trocando uma ideia, conversando, confessando os pecados, falando um do outro, e, meu Deus, preciso de ajuda, eu também, é nós, lutamos junto. É tão bom a gente ter amigos que a gente faz isso. Galera, você não pode andar sozinho. Você não pode viver sozinho. Se você quer ser curado do pecado que está na sua vida, você precisa de alguém. Você precisa confessar o seu pecado a alguém. Só que eu quero te dar um conselho, não saia abrindo o teu pecado para qualquer um. O primeiro que você vê na frente, vem cá, eu quero falar da minha vida. Você precisa ter o consentimento de procurar pessoas certas, que vão te ajudar, que vão ser sábias, que vão ajudar você, amém? E Deus vai colocar essa pessoa sobre a sua vida. Fale para a pessoa que está do seu lado, não ande sozinho. Fala a pessoa que está atrás de você, se olhando no grão dos olhos, não ande sozinho. E por último, você tem um advogado. 1 João 2,1, a Bíblia diz assim, meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Galera, se você pecar, não tem problema se você se arrepender, desde o momento que você se arrependa. O que você não pode é viver escravo do pecado. O que você não pode é viver na condenação que o pecado traz sobre nós.
Na hora que você pecar, você lembra que você tem um advogado justo e fiel que está intercedendo por você e está esperando você se abrir a sua boca e confessar o seu pecado a Ele. Aí lá em 1 Pedro 4,8, a Bíblia diz assim: sobretudo amem sinceramente uns aos outros, porque o amor de Deus perdoa muitíssimo pecados. Galera, minha oração hoje à noite é você entender essa revelação. Que nós não podemos viver escravo do pecado, porque Jesus nos chamou a viver uma vida de santidade. E por causa disso, cara, se você pecar, você pode lembrar que você tem um advogado fiel, que intercede por você, e que está junto com você. E mais do que isso, esse advogado ama tanto você, que ele morreu pelos seus pecados. Esse advogado ama tanto você, cara, que há mais de 2000 anos atrás, ele estava preso na cruz do Calvário para perdoar o meu e o seu pecado. Por causa disso, cara, mais de 2000 anos atrás, tinha um homem na cruz do Calvário derramando todo o seu sangue por causa de mim e de você. Por causa disso, João 8,32, nós vamos conhecer essa verdade que é Jesus, e essa verdade vai nos levar a viver uma vida de liberdade, amém? A minha oração é que eu e você entenda que em Jesus nós podemos viver uma vida em liberdade. Nós não precisamos saciar o desejo da nossa carne, vivendo a pornografia, vivendo a masturbação, no sexo, fora do casamento. A gente pode encontrar todo esse desejo e ser saciado pelo poder de Jesus. E depois que você investir e plantar coisas boas hoje, você vai ver que lá na frente valeu a pena. O problema da nossa geração, cara, é que nós queremos tudo agora. Você quer sentir o prazer agora, você quer sentir a emoção agora, você quer sentir o prazer às vezes de um sexo agora, o prazer de usar uma droga agora. Meu Deus, é tão bom agora. Mas eu quero dizer para você que a nossa vida não se limita ao agora, a nossa vida se limita a um propósito eterno, a nossa vida se limita a algo celestial, a algo que nós vamos viver para a eternidade, porque nós não somos desse mundo, mas nós somos da nação celestial, amém? O que nós precisamos entender, galera, é que nós fazemos parte do reino de Deus, e nós não podemos viver a nossa vida de qualquer forma. Cara, não entregue a sua vida por um simples prazer. Não entregue o seu propósito por um momento. Não entregue o seu chamado por um momento. Porque é isso que o inimigo quer fazer. Você acha que ele vai querer te matar com algo que você não gosta? Ele vai colocar na sua frente exatamente aquilo que talvez você tenha mais fraqueza. Mas é nessa hora que você precisa entender que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É nessa hora de fraqueza que você fala: Deus, eu não aguento, por mim eu não aguento. Que você vai entender que o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É nessa hora que você fala: Deus, eu não aguento, eu preciso, eu vejo. Gente, já vi pessoas falar comigo: Zé, eu quero viver longe da pornografia, da masturbação. E muitas vezes quando eu caio chorando, cara, chorando. Eu estou lá vendo pornografia e masturbando, mas eu estou chorando, cara, porque não é isso que eu quero para a minha vida. Mas a escravidão me levou nesse lugar. Mas eu quero dizer para você que a realidade do reino de Deus, a partir de hoje na sua vida, é Mateus 28:20, que Jesus fala: eu estarei com vós todos os dias da sua vida. E quando você sentir a fraqueza batendo sobre você, você vai falar: Jesus, você está comigo. E eu sei que contigo eu vou vencer. Eu sei que o seu poder vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Galera, essa é a realidade que Jesus quer trazer sobre você. Desculpa você vir até aqui para ouvir uma verdade, mas eu não posso negligenciar a verdade de Deus, porque a verdade de Deus tem o poder para libertar eu e você. E meu sonho, cara, como líder da Lighthouse, é ver uma geração liberta. É ver uma geração que entendeu o que é viver em liberdade em Jesus. É ver uma geração que vai viver a plenitude dos planos e os propósitos de Deus. A minha oração, cara, é a galera, os pastores da nossa igreja fazer centenas de casamentos, cara, de uma galera que se preparou, casamentos top, saudáveis, de casais que investiram e guardaram a sua vida e viveram em santidade para chegar no dia e falar: Deus, é nós que voa. Agora eu vou para Canaã. Acabei com a mensagem. Galera, onde você está? Fica em pé, fazendo um favor.